O senhor também já falou que Paulo Freire aqui no Brasil também foi um sujeito bastante honesto. O senhor disse isso num outro vídeo, porém foi muito deturpado. Mas eu gostaria de insistir numa pergunta. Ele foi secretário de Educação de São Paulo. E como secretário de Educação de São Paulo, não tentou ali implantar o seu pensamento, o que ele construiu, ou pensava, ou escreveu sobre educação? Não, nem tinha lugar para isso. Porque ele foi secretário de Educação para crianças, para os alunos normais da escola habitual, formal. E ele escreveu para instruir pessoas analfabetas, adultas, dos campos e das fábricas, para os conduzir à Revolução Socialista. Mas então quem o convidou para ser secretário? Se equivocou? Não, talvez não. Ele era um homem conhecido, até certo ponto famoso. Por que não convidá-lo para ver se ele fazia alguma coisa de jeito? Por acaso, não, parece que não fez, que eu saiba, não fez. Mas nem tinha que fazer. Porque aquele havia de fazer mais que os outros. Ele não é desse ramo. O ramo dele é mentalizar pessoas adultas, analfabetas ou quase analfabetas, para as preparar para a implantação do socialismo. Este é que é o trabalho dele. Que diabo, o livro dele mais conhecido era A Pedagogia do Oprimido. Será que o título não está dizendo nada? Pedagogia de quem? Do oprimido, não de crianças. E quem? Não de todo mundo. E quem era o oprimido naquele tempo? Era o operário mal pago, o agricultor que não tinha terra e que passava fome e não tinha, às vezes, nem roupa para vestir ao domingo. É isso que ele queria salvar. Era um homem. O Paulo Freire é um socialista espantoso na medida em que ele é profundamente honesto naquilo que diz, que escreve, e sobretudo queria fazer uma revolução social sem tiros. Na página do livro Professor no Educador, tem comentários de professores que veem a necessidade e já solicitaram, inclusive, citando a seguinte expressão: como desmascarar Paulo Freire? Como desmascarar? Não precisa desmascarar o Paulo Freire. É preciso desmascarar as pessoas que o interpretam mal. Não foi o Paulo Freire que disse que ele disse: eu sou um educador da escola formal. Mas nós precisamos, então, eliminá-lo do currículo escolar? Mas evidente. Precisamos eliminar Paulo Freire dos cursos de professores? Mas é lógico, ele não tem nada a ver com isso. Mas é o que está em moda no Brasil. Então nós temos professores analfabetos, ou não temos? Temos ou não? Eu pergunto. Os nossos professores estão bem preparados? Os nossos professores costumam ler? Os nossos professores, algum deles leu Paulo Freire? O que há de curso por aí afora que prepara professor e que trabalha com professores sobre Paulo Freire, ensinando Paulo Freire e assim por diante? Porque é muito cômodo. Não precisa de ler Paulo Freire para ensinar Paulo Freire. Esse pessoal fala do Paulo Freire, como ninguém conhece o Paulo Freire, o professor não lê Paulo Freire, então inventam um Paulo Freire que não existe. Eu podia apostar com outra pessoa. Se você frequentar 4 cursos diferentes desses sobre Paulo Freire, você vai encontrar 4 Paulos Freires diferentes. Em cada curso? Em cada curso tem um Paulo Freire diferente. O facto de se falar muito do Paulo Freire no ensino é porque não se lê Paulo Freire. Eu mesmo fui a uma palestra e o palestrante dizia o seguinte: queremos fazer no Brasil todo uma educação emancipadora, libertadora, freirista. Mas libertadora de quê? Me digam o que é que o Paulo Freire disse que queria, a quem é que ele queria libertar e do que ele queria libertar. Me digam. Esse indivíduo não leu Paulo Freire. E era um professor do Instituto Paulo Freire. E daí? Não quero dizer nada. Tem ainda gente que fala de Paulo Freire e nunca leu Paulo Freire. Quando eu cheguei há 30 e tal anos que eu cheguei a Foz do Iguaçu,
para lecionar lá num colégio, ouviu falar no Paulo Freire, eu nunca tinha ouvido falar no Paulo Freire. E veio uma professora dizer, como o Paulo Freire é fantástico. E eu pensei, mas quem é esse Paulo Freire? É um indivíduo que escreve sobre pedagogia. Eu enchei-me de curiosidade e fui ler Paulo Freire. O homem não fala de pedagogia nada, não fala de pedagogia formal. De pedagogia formal ele não fala. Fala da pedagogia para preparar pessoas, líderes, para fazer a Revolução Socialista. Quem nunca leu Paulo Freire pensa que ele escreveu para as escolas, para a escola formal. Agora, por que há muitos professores falando de Paulo Freire, como se ele tivesse escrito para a escola formal? Porque os nossos professores, em grande número, não leem. Nunca leram Paulo Freire. Filósofo Moreira, o senhor leu todos os livros de Paulo Freire para falar sobre... Nunca falei do Paulo Freire sem antes ler os livros todos dele. Nunca. Eu leio os livros todos dele por uma razão simples. Ouvia falar dele com muita frequência. Ouvia elogios a Paulo Freire muito interessantes. E ouvia dizer que ele era pedagogo da escola formal. Aí eu me interessei pelo assunto. Eu sou do ramo do ensino, eu sou professor profissional, eu queria ver que pedagogo era esse. Li a obra toda. Digo, se alguém disser que o Paulo Freire é pedagogo da escola formal, de duas uma, ou nunca leu o Paulo Freire, ou está mentindo. É um mentiroso descarado e sem vergonha. Ou então leu e não entendeu nada. Paulo Freire não pretendeu fazer teoria para a escola formal, com uma única exceção, onde ele tocou o assunto, mas não profundamente nem definitivamente. Foi assim às apalpadelas. Foi naquele livro Cartas à Guiné-Bissau. Só nesse livro, unicamente nesse livro, é que ele tocou o ensino formal. Porque a Guiné-Bissau lhe tinha pedido orientação para implantar o ensino nesse país. E como é que nós vamos tratar de tirar Paulo Freire de cursos de nossas escolas e de nossos professores, num grande número que adora, imita, fala e elogia e repete Paulo Freire o tempo todo? Não tem como. Enquanto os nossos professores forem ou analfabetos ou mentirosos, que dizem que leram Paulo Freire e não leram, não é possível que eles deixem de falar de Paulo Freire. É um bordão, é um arrimo. Eles não leem pedagogia, falam de Paulo Freire porque dizem que é pedagogo. Mas se eles tivessem lido Paulo Freire, sabiam que é ridículo dizer que o Paulo Freire é pedagogo da escola formal. E escreveu para formar líderes que implantassem a Revolução Socialista. Esta era a função dele, era o objetivo dele. Nunca mentiu em livro nenhum. Quem mentiu foram os que falaram dele. Ele não foi hipócrita.